Queridos, abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 9. Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 9, nós vamos ler somente o verso 23. Lucas, capítulo 9, verso 23. Quem achar, diga, eu achei. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Espero. Lucas, capítulo 9, verso 23. Queridos, nós cantamos pedindo para Deus falar conosco. Eu acredito que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã. Eu não sei se nós temos um coração para a palavra que Ele tem, mas que Ele tem uma palavra para nós, Ele tem. Lucas capítulo 9, verso 23. Dizia a todos: se alguém quiser, se alguém o quê? Quiser. Se não quiser, fique em paz. Mas se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente ou dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, só se quiser, se não quiser, tudo bem. Mas quem quiser, tem o requisito aqui. Irmãos, desde Gênesis, quando o homem pecou, lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós temos o que é chamado teologicamente de proto-evangelho, que é um mini-evangelho, aonde Deus fala, dando a sentença do pecado do homem, e Ele fala à serpente: olha, da semente da mulher, eu levantarei um, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Quando o homem pecou, imediatamente após o pecado, quando Deus vai falar com o homem, Deus já faz a promessa de que um dia viria um que reverteria todo aquele mal. Desde Gênesis, em todos os livros das Escrituras, Antigo Testamento, Deus reforça essa promessa. Deus usa figuras de linguagem, dizendo: olha, está vindo um vai surgir aí, vai mudar todo esse negócio, tá para vir alguém, e essa pessoa é chamado de Messias, que significa ungido. Os profetas falaram desse que haveria de vir. Isaías falou sobre ele, Jeremias falou sobre ele. Os profetas foram lembrando, sendo instrumento de Deus para lembrar Israel: olha, a situação não está perdida, o Messias está vindo por aí. Sempre a promessa de que o Messias viria e colocaria ordem nas coisas foi sendo alimentada pelas pessoas. Pois bem, nós chegamos no último livro do Antigo Testamento, do último livro para o primeiro livro do Novo Testamento. Algumas Bíblias mais antigas tinham as folhas em branco, que separavam umas folhas em branco. Agora não, agora como a gente não, né? Como a cultura é economizar para ganhar dinheiro, tirar as folhas em branco. Então acaba um, já está começando o outro. O que eram essas folhas em branco? Não era simplesmente para gastar papel. Essas folhas em branco representavam um período de aproximadamente 400 anos
que é chamado de um período de silêncio profético, onde nesses 400 anos não houve registro de nenhum profeta atuando em Israel. Não houve registro disso. 400 anos. Israel sempre tinha um profeta, sempre alguém lembrava, sempre alguém falava, e de repente 400 anos de silêncio. Após 400 anos de silêncio aparece um homem um tanto quanto diferente. Ele veste roupas de pelo de camelo, a comida dele é gafanhoto e mel silvestre, e a pregação dele é meio dura às vezes. Ele falando com o povo, falava: olha, arrependam-se dos seus pecados. Aí a Bíblia diz que quando ele vê os fariseus religiosos se aproximando, ele olha para eles e fala assim, para os pastores da época: suas cobras, raças de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? De repente, em Israel surge uma voz profética. E o nome dessa voz é? EBB. O nome dessa voz é? João Batista. O nome da voz é? João Batista. Isso mesmo, irmãos, é João Batista. Acertaram. João Batista surge após 400 anos de silêncio profético. E João Batista é tido como profeta para todo aquele povo. O povo acredita, o profeta. E o povo chega a crer que João pode ser até mesmo o Elias que haveria de vir antes da vinda do Messias. Então começou a suscitar um sentimento de que aquele que foi prometido em Gênesis está chegando, agora está chegando. Aí João de repente fala assim: eu batizo vocês com água, mas depois de mim está vindo um. Aí, irmão, quando João fala isso, aí é que a expectativa aumenta. Quem é que está vindo? O de Gênesis, o que Isaías falou, o que Jeremias falou. A expectativa do Messias está aumentando, e aumentando, e aumentando. Aí um dia João está batizando, Jesus passa, João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias, pessoal, o de Gênesis 3,15, o que os profetas falaram é ele, chegou. Gente, imagina como estava o povo. O Cordeiro de Deus chegou. Jesus começa o ministério, você conhece. E com o passar do tempo, Jesus está fazendo muitos milagres, curando as pessoas, multiplicando pães e peixes. Jesus decide fazer uma pesquisa. Jesus reúne os discípulos e faz uma pergunta: olha, quem os homens falam que eu sou? Quem que eu sou para eles? E os discípulos falam: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é um profeta. O pessoal está falando aí. Aí Jesus faz a pergunta: mas e vocês? Vocês que andam comigo de pertinho, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo. O de Gênesis 3,15. É aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. O Senhor é o de Isaías 9. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O Senhor é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro reconhece isso, Pedro está dizendo: o Senhor é a esperança de Israel, é o rei, chegou, as coisas acabaram, os problemas acabaram, o Messias está entre nós. E os discípulos, eles começaram a se alegrar a se alegrar com essa notícia, e é normal. Imagina a alegria de repente, aquilo que foi prometido, mais de 4.000 anos, a promessa rolando, e de repente está do seu lado. Alegria é normal, amém? Os discípulos estão tão alegres que eles começam a confabular. A mãe de Tiago e de João chega para Jesus em uma ocasião e fala assim: Jesus,
eu quero te fazer um pedido aí. Concede que os meus filhos, mãe é mãe, né? Tinha 12 discípulos. Ela chega e fala, deixa os meus filhos, um sentar à sua direita e outro à sua esquerda no teu reino. Tipo, dá um ministério do trabalho para um e um ministério da fazenda para o outro. Jesus. Eles começaram a entrar na expectativa de que Cristo era o Messias e acabou os problemas, acabaram o sofrimento. No ápice dessa expectativa, após a revelação de Pedro, tu és o Cristo, tu és o Messias esperado, Jesus vem e dá uma declaração maravilhosa. Pensa na euforia lá em cima, Jesus fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. E para nós, cruz hoje é um objeto de enfeite, que a gente usa como decoração, usa como colar. Para nós, cruz tem um significado mais romantizado, né? Para eles, não. Para eles, cruz era morte mesmo. E era a pior morte. Para eles, cruz era tragédia. Tragédia. Jesus olha para eles enquanto eles estão na maior euforia e fala, olha, pega a sua cruz. Ou seja, estejam prontos para morrer. E aí sim, me sigam. Jesus usa a cruz para resumir como seria a vida daqueles que seguem o Messias. Para resumir como seria a vida dos discípulos. E é sobre essa cruz que eu gostaria de falar com vocês rapidamente nessa manhã. É por isso que eu falei que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Não sei se o nosso coração está pronto para a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o que a cruz faz na vida do discípulo. Obrigado, Deus. Alguém falou amém. Eu te louvo por isso. Eu quero falar sobre o que a cruz faz na minha e na sua vida. Aleluia. Está melhorando. Primeira coisa, irmãos. Por que a gente tem que carregar a cruz? Qual que era o objetivo da cruz? A cruz era um instrumento de sofrimento e de humilhação. Quando Jesus fala, pegue sua cruz, Jesus está falando para os discípulos assim, se preparem para sofrer. Estejam prontos, porque vocês vão sofrer. Quer ser meu discípulo, discípulo do Messias, do Rei de Israel, do Libertador de Israel? Quer ser? Quer ser? Quem quiser, se prepare para sofrer. Pregar uma mensagem dessa é muito difícil hoje. Os irmãos não têm ideia. Porque hoje nós queremos mensagens que nos livrem do sofrimento, que nos tirem da dor. Mensagens que só nos tragam a esperança de que essa dor não, fica tranquilo. Mas a mensagem do Messias para eles foi justamente o contrário. Se preparem, vocês irão sofrer. E ele deixa muito claro, quando ele faz a promessa em João 16:33, se eu não me engano. Eu acho que é isso, se não for, eu sei que é o capítulo 16. Você lê lá e você vai achar. Quando ele diz assim, no mundo, eu vos prometo, meus filhinhos maravilhosos, vocês terão aflições. Nunca vi ninguém tatuar isso, né? No mundo tereis aflições. A gente tatua, o Senhor é meu pastor. Mas no mundo tereis aflições, a gente não deixa meio quieto assim. Querido, vida do discípulo envolve sofrimento. Evangelho envolve sofrimento.
mas nós não queremos mais sofrer. Vem qualquer situação para nós, a gente faz campanha para se livrar dela. Acontece qualquer coisa na nossa vida que traga dor, a gente já começa a orar para a dor ir embora. E às vezes nós não entendemos que essa dor faz parte, sim. Essa dor faz parte, às vezes, da cruz que nós teremos que carregar como os discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus não significa que Deus vai nos livrar das nossas dores todas. Ser discípulo de Jesus não significa que sempre que a gente for lançado na cova dos leões, Ele vai nos livrar. Não significa que a fornalha não vai nos queimar. Alguns dos profetas foram cerrados ao meio. Outros morreram diante do altar. O João Batista, após 400 anos de silêncio profético, foi decapitado. O próprio rei morreu numa cruz. Quem nos ensinou a associar que evangelho é ser livre de todas as dores? Eu vim aqui para te falar o contrário, irmão. O evangelho envolve sofrimento, sim. Grave o que eu vou te falar. Evangelho não é livramento. O que é evangelho então? Evangelho é presença. Deus não nos livra de tudo, mas Ele está conosco em qualquer situação. Não é livramento, é presença. Não é prosperidade, é presença. É tendo tudo cheio de Deus. É tendo nada, Deus conosco. É tendo saúde, louvando a Deus. É estando enfermo e com dificuldade até para falar, mas a nossa mente está conectada no trono da graça. É presença de Deus em qualquer situação. Não é livramento sempre, mas é presença sempre. Eis que eu estarei com vocês todos os dias. No mundo vocês terão aflição, mas eu vou estar com vocês. Crente de verdade, o crente mesmo, não é o que troca de carro todo ano, irmão. Não é que tem a casa própria, casa na praia, chácara, não sou contra nada disso. Inclusive se você tiver, aleluia, compartilhe, divide o pão aí. Mas isso não é que é crente. Crente de verdade não é o que tem uma vida financeira maravilhosa. Não é isso. Crente de verdade é aquele que está passando necessidade. É aquele que talvez veio para o culto hoje e vai sair daqui além do alimento espiritual com uma cesta básica, porque é o alimento que vai ter para o mês. Crente de verdade é aquele que talvez nem carro tem, vem a pé para a igreja porque não tem o dinheiro do ônibus, mas ainda assim está aqui e diz: olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus também. Se eu tiver um carro daqui a 1 ano, Ele é Deus. Se eu continuar andando a pé daqui a 3 anos, Ele é Deus. Se eu tiver que viver de cesta básica mais um tempo, Ele é Deus. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Porque evangelho não é livramento, evangelho não é vida fácil, evangelho é presença de Deus na nossa vida, independente da situação que estivermos vivendo. Isso é evangelho. É Deus conosco e nós com Ele, independente da situação. Eu acho que foi o John Piper falar um negócio fantástico. Se vida boa fosse um termômetro do amor de Deus sobre nós, Deus odiou o apóstolo Paulo.
Porque o apóstolo Paulo, irmãos, em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 21 ou 27, ou 22, eu não sei, está lá, em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo começa a descrever as grandes marcas do apostolado dele. Ele começa a descrever a vida fantástica que o Evangelho proporcionou para ele. Vida maravilhosa. Encontrei Jesus no caminho de Damasco. E olha, abri 2 empresas, 3 carros, casa na praia, litoral norte. Ele começa a descrever. E ele começa a descrever assim: olha, 5 vezes eu fui açoitado 39 vezes, por 5 situações. 3 vezes eu fui açoitado com vara. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Por 1 dia e 1 noite eu passei no abismo. Eu tive perigos em viagens, perigos em rios, perigos com ladrões, perigos por parte dos judeus, perigos por parte dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, muito trabalho, fadiga. Eu passei sono, passei fome, passei sede, passei frio, passei nudez. Mas se alguém perguntasse: e aí, Paulo, mas o que você acha? A vida de sofrimento dessa? E o que você acha disso, Paulo? Está certo isso? Acredito que Paulo responderia com o que ele mesmo escreveu lá em Romanos, capítulo 8, verso 18, quando ele diz: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Depois de sofrer tudo isso, Paulo, o que você acha? Isso não é nada. Às vezes nós pegamos trechos isolados das Escrituras, tudo posso no que me fortalece, Filipenses 4:13, o próprio apóstolo Paulo escreveu. Quando a gente vai para o 4:10, o apóstolo Paulo começa dizendo: olha, eu aprendi a ter fartura de alimento, mas eu também aprendi a ter fome. Eu aprendi a ter dinheiro, mas eu também aprendi a não ter nada. Eu aprendi a ter muito, mas eu aprendi a ter pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está falando de conquista. Ele não está falando que ele pode conquistar o que ele quiser. É pelo contrário, ele está falando: eu posso passar por qualquer situação, porque Deus vai me fortalecer, e por isso eu posso tudo. Eu posso passar fome, eu posso ter muito, eu posso não ter dinheiro, eu posso ser rico, eu posso tudo, porque em todas as situações eu tenho presença, eu tenho fortalecimento da parte de Deus. Isso é evangelho. Esse falso evangelho que tem sido ensinado tem frustrado muitos crentes. Por quê? Porque a vida não é perfeita, porque nem sempre tudo dá certo. E a gente começa a medir o amor de Deus por nós pelas conquistas, começa a medir o amor de Deus por nós pelos testemunhos, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Evangelho não é livramento, não é bênçãos, não é prosperidade. Evangelho é presença em toda e qualquer situação nas nossas vidas. E por isso a cruz, irmão, porque a gente vai sofrer mesmo. Nós vamos sofrer. Faz parte do evangelho. Agora, para que sofrer? Qual o propósito da cruz? Hebreus no capítulo 5, no verso 8, a palavra do Senhor diz que ele, Jesus, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Então aqui eu aprendo, por que essa cruz? Porque a cruz nos amadurece. Você pode falar para alguém que está próximo a você, fala: irmão,
A cruz vai te amadurecer, fica tranquilo. Deus não é um sadista que quer provocar dor nos outros. Deus não está com um chicote só fazendo o povo sofrer, não. É que o sofrimento amadurece, aperfeiçoa. A dor faz isso, a dor é pedagógica. Você conhece alguém? Eu vou usar um termo politicamente correto. Quem aqui foi corrigido com certa severidade na infância? Levanta a mão. Nossa, irmão. Meu Deus, hein? Foi corrigido, né, irmão? Agora eu te pergunto, quem aqui conhece alguém que você olha para a pessoa e pensa assim, ó: gente, isso precisava ser corrigido com severidade? Quem conhece alguém assim? Você está julgando os outros, viu, irmão? Você acabou de pecar aqui. Quando que a gente fala que uma pessoa falta correção para essa pessoa? Quando? Quando a pessoa é imatura, fraca, não aguenta nada, faz birra por tudo. A gente fala, uma chinelada, já resolvi essa birra. Por quê? Porque a dor nos amadurece. Eu aprendi desde muito cedo, na tenra idade, que eu não teria tudo que eu queria. Desde muito cedo, irmão. Instrumento de Deus ali, meu pai e minha mãe. Desde muito cedo. Desde muito cedo eu aprendi que a vida não era só flores, não. Às vezes ela vinha em formato de havaiana também. Aí vinha cinta, formato de cinta, vinha também. Às vezes misturava... Não, deixa quieto, eu vou falar das minhas... Não vou dar ideia, é verdade, não vou dar ideia para os pais, não. Irmão, quem não sofre, fica sem estrutura. O sofrimento e a dor nos dão estrutura, nos deixam robustos. Note, isso está claro na sociedade. Os nossos pais, extremamente resilientes, passam por problemas, dificuldades, mas são tratores. Vão e continuam trabalhando, e levanta, e toma vários revés da vida, mas continuam. É ou não é? Só que o que aconteceu? Eles sofreram demais. Se eu fui corrigido com severidade, eu imagino meu pai e as gerações passadas, com muito mais. Só que o que aconteceu com a gente? Eu apanhei demais. Eu não vou fazer isso com meu filho. Meu filho vai ter tudo que eu não tive. Só que a gente esquece, preste atenção aqui, que foi a falta que fez a gente ser quem a gente é. E a gente não permite nossos filhos terem falta, passar vontade. A gente não permite. A gente quer dar tudo que não teve para os filhos. E aí o que a gente está fazendo com nossos filhos? Estragando os nossos filhos. Enfraquecendo. Sabe por quê? Nós mimamos, a vida não. Aí chega no trabalho, o chefe é duro. Pã! O menino espana, não quer voltar a trabalhar. Não, achei que todo mundo ia me dar um videogame sempre. Nós estamos estragando. Agora falando aqui até como um profissional da área da saúde emocional. A gente está estragando nossos filhos. A falta de frustração deforma a estrutura emocional dos nossos filhos. Só que Deus é um pai perfeito. Amém ou não? Sendo o pai perfeito, o que ele faz? Ele
permite que nós venhamos a sofrer. Aí eu imagino ele lá no céu, né? Ele permite um sofrimento para nos amadurecer. Aí quando o sofrimento chega, a gente começa: pai, livra. E ele lá de cima: ô filho, você precisa amadurecer um pouquinho, precisa melhorar um pouquinho, precisa passar um pouquinho de privação para ter empatia com quem passa privação. Porque quando você tinha muito, você era um pouco soberbo. Precisa vir uma enfermidade emocional, estou falando de mim, quando eu tive síndrome do pânico, para eu entender que enfermidade emocional não é frescura. Precisa passar por alguns problemas para aprender a ter empatia com quem também passa. Teve um mês, nossa, e acho que Deus, nesse mês, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. Nesse mês, acho que Deus resolveu tratar eu e meus pais, meu irmão, todo mundo. Que a gente, por 1 mês, comeu só salsicha de mistura. Só. Era ou não era? E todo domingo à noite a gente almoça junto. Aí a gente ia, um domingo era salsicha frita. Vocês entenderam, né, irmãos? A gente janta junto. Aí um domingo era salsicha frita, o outro salsicha com molho, o outro salsicha cozida mesmo, com salsicha. E a gente passou aquele mês e falou: meu Deus do céu. Irmãos, até hoje, quando a gente vai jantar, porque a gente janta à noite, quando a gente vai jantar, e aí hoje tem outras misturas, a gente fala: quem diria, hein? Lembra do mês da salsicha? O sofrimento fez a gente valorizar a mistura. Olha que bênção! Esse sofrimento produz em você crescimento. Então calma, não fique irado com Deus não, não fica triste com Deus não. Deus sabe o que está fazendo e Ele está promovendo em você a melhor versão de você mesmo. Fique em paz. Fala para quem está do seu lado assim: calma, Deus sabe o que está fazendo. Esse sofrimento é para te tornar alguém melhor. Fique em paz. Fique em paz. Vou correr aqui para a gente acabar. A cruz traz sofrimento. A cruz nos amadurece. Tem um outro aspecto da cruz que me chama muita atenção. Porque se fosse só dor, a gente também ia viver todo mundo depressivo, né, irmão? Mas não. A cruz, ela é diária, é todo dia, amém? Mas ela não é para sempre. A cruz é uma passagem, não é o destino. Ah não, você já podia ter dado um glória a Deus aí, né? Não. Para pensar numa frase dessa, irmão, foi difícil. A cruz é uma passagem, não é o seu destino. Jesus carregou a cruz, sofreu, foi xingado enquanto estava na cruz, bateram nele, a Bíblia diz que cuspiram nele. Mas ele não ficou lá não. A cruz foi instrumento de morte? Foi. Mas a morte não foi o fim não. 3 dias depois, a cruz estava vazia, porque ele ressuscitou. A cruz foi passagem, mas não foi destino. Por que a gente se reúne aqui, sabendo de tudo isso, que vai sofrer, que vamos ter aflição, que a vida é dura mesmo, e que o sofrimento amadurece a gente? Por que a gente se reúne aqui? Porque a gente sabe, irmão, que a vida nossa não se resume nisso. Talvez alguns de nós, o que eu vou te falar é duro, irmão, e é uma realidade para mim também. Talvez alguns de nós vamos viver a vida inteira com algumas dores. Talvez, irmão, é a verdade.
quantos anos? 70, 80? Eu não sei. Mas uma coisa eu posso te afirmar com toda certeza. Eu não sei se Deus vai te livrar da sua dor, da sua cruz, eu não sei. Mas o que eu sei e eu posso te afirmar é que um dia, a qualquer momento, nós ouviremos uma trombeta soar. E a Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares. E a Bíblia diz que nós nos sentaremos numa mesa. E sabe quem vai servir ceia para nós? Irmão, eu imagino ele vindo com a bandeja assim, com um cálice. E eu olhando para a mão dele e vendo as marcas. Ele falou: filhão, esse é o meu sangue, que foi derramado por favor de você. E a Bíblia diz uma coisa, que ele, pessoalmente, ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Ele não vai mandar anjo para fazer isso, não. Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima, dos seus olhos toda lágrima. É por isso que eu não sei se Ele te livra da dor aqui, mas eu sei que há um lugar de gozo e de paz preparado para mim e para você. Essa vida não define a nossa eternidade. Nossa eternidade é com Ele. Nossa eternidade é com Ele. É passagem, não é destino. E a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá morte. Oh, querido, por que a gente se alegra sabendo de todo esse sofrimento? Porque, irmão, é passagem. É o que o apóstolo Paulo fala. Tem para mim que toda a dor desse tempo presente não é nada, porque tem uma glória que está por vir que não se compara. Não se compara. Tentaram matar ele várias vezes, tentaram fazer um monte de coisa com ele, não se compara. Não se compara. Porque a gente sabe que vai sofrer e está alegre, porque nós temos certeza que vai acabar. A qualquer momento Jesus vem. Jesus vem, irmão. Jesus vem. Essa terra não é o fim, não. Não é o fim, querido. E eu tenho certeza que o apóstolo Paulo mesmo diz. O apóstolo Paulo diz: eu tenho dúvida se eu fico aqui para abençoar vocês, ou se é melhor partir e estar com Cristo, que é bem melhor. Partir e estar com Cristo. É muito melhor estar lá. Só que o evangelho que é pregado hoje em dia, que exclui a parte do sofrimento, não é o evangelho completo, irmão. E faz a gente esquecer dessa realidade até da vinda de Jesus, porque você vai ter tudo aqui. Aqui sua vida é completa. Não, não é, irmão, não é não, e não é mesmo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fica tranquilo. Eu vou e vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus é maravilhoso. Irmãos, encerra agora. Encerra agora. Talvez a gente passe um pouquinho do horário. Tranquilo? Aleluia. Se você reclamar, já vai estar em pecado, né, irmão? Nós vamos ceiar já. Não combina com a ceia. Há um último aspecto da cruz. E brincadeiras à parte, eu vou ser rápido para a gente encerrar agora. A cruz, irmãos, às vezes é pesada demais. E a dor da via crucis, a dor do caminho de crucificação nos enfraquece.
E existem momentos que a gente sequer tem força para carregar a cruz. Isso aconteceu com Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 26, a Bíblia vai dizer que os soldados pegaram um homem chamado Simão Cirineu, para que esse homem ajudasse a Jesus a carregar a cruz. Ele carregava a cruz e Jesus ia após. Existem momentos que a dor é demais. Existem momentos que a gente se sente sozinho carregando nossa cruz mesmo. Sofrimento é sofrimento, dói, irmão. Dói mesmo. Não é fácil. Não é simples. E eu aprendo que às vezes a cruz pesa tanto ao ponto da gente não conseguir carregá-la sozinho. Mas sempre Deus vai providenciar situações ou pessoas para que a gente consiga ir até o final. Sempre. Sempre. Eu imagino o Cirineu, o Simão, estava voltando do campo. E ele viu um movimento ali. Ele falou, deixa eu ver o que está acontecendo ali. Oh, coitado do Simão. Ele se aproximou, os soldados pegaram, vem aqui, carrega. Para o Simão foi uma coisa que talvez muito de repente, ele nem entendeu o que estava acontecendo. Para Jesus, homem, foi uma provisão de Deus. Foi uma ajuda do Pai. Ninguém carrega a cruz sozinho. Nem Jesus carregou sozinho. Deus tem pessoas preparadas para te ajudar, para te auxiliar. Mas eu quero encerrar essa mensagem falando de uma pessoa, que é realmente a pessoa que Deus deixou aqui para nos ajudar. Essa pessoa se chama Espírito Santo. A gente se esquece que Ele é uma pessoa. A gente se esquece que Ele é o próprio Deus. É em nós, dentro de nós. Irmão, tem vezes que a gente está sozinho a ponto de achar que ninguém está vendo, e ninguém está vendo mesmo. E para de achar ruim com as pessoas. Para de achar ruim, eu estou sofrendo sozinho, ninguém me ajuda. É porque tem horas que não é para ser ajudado. Tem hora que é você e Deus e acabou. É na sua vida, é na minha vida, é na vida do outro. Para de achar ruim com os outros. Para com isso, porque tem gente sofrendo do seu lado e você também não está vendo. Para. Vamos parar de mimimi. Às vezes é a gente e Deus. Só que assim, a gente nunca está sozinho. Porque Jesus falou assim, eu vou. E é necessário que eu vá para que o outro venha. O outro. O Espírito Santo, Consolador. E eu quero só te lembrar o que eu já falei aqui na igreja, mas te lembrar. Quando Jesus fala o outro, essa palavra outro no grego, existem duas palavras no grego que significam outro. A palavra heteros e a palavra allos. No grego, quando é utilizada a palavra heteros, significa outro diferente. Outro diferente. Por exemplo, esse copo d'água. Aí eu falo assim, ó, me traz outro heteros copo d'água. Aí a pessoa vai me trazer esse aqui, ó. Porque é diferente. Deu para entender? Mas se eu falar assim, ó, me traz outro alós copo d'água, a pessoa vai me trazer esse aqui, porque é exatamente igual. Tem as mesmas características, é totalmente igual. Alós é totalmente igual. Quando Jesus fala assim, ó, é necessário que eu vá para que o outro venha, Ele está falando assim, é necessário que eu vá para que o outro alós, exatamente igual.
com as mesmas características, com as mesmas qualidades, com o mesmo poder, com o mesmo amor, com a mesma compaixão, com a mesma empatia, com a mesma presença. Venha. Quem é o outro alós totalmente igual? O Espírito Santo de Deus. Ele veio totalmente igual a Jesus. Totalmente igual a Jesus. Ele veio para ajudar a gente a carregar a cruz. Ele veio para fazer com a gente o que Jesus fez com Pedro. Pedro, andando sobre as águas, começou a olhar o vento e o mar começou a afundar. Jesus não pegou ele? Foi uma pergunta, irmão. Não pegou? Jesus deixou ele afundar? Espírito Santo é igual. Às vezes a gente está vivendo, a cruz está pesando, a gente está quase afundando, irmão. O Espírito Santo estende a mão, nos pega e nos traz novamente em segurança. O Espírito Santo é exatamente igual a Jesus. Exatamente igual. E Ele veio para nos ajudar a carregar a nossa cruz. O Espírito Santo não veio para a gente pular, para a gente girar, para a gente gritar. Não foi por isso. Jesus nunca fez ninguém fazer essas coisas. Se Ele é exatamente igual, Ele age igual. Mas a gente não grita? Grita, irmão. A gente, emoção nossa, e tem que se emocionar. Pode se emocionar, a gente se emociona assistindo filme. Eu não vou me emocionar com Deus? Ah, para de graça, irmão. Eu grito mesmo. Mas não é esse o objetivo. O Espírito Santo veio para ser igual a Jesus, para fazer igual Jesus fez, para estar com os discípulos nos piores momentos, para acreditar nos discípulos como Jesus acreditou, para ser igual Jesus com Pedro, quando Jesus fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E mesmo sabendo que Pedro ia negar, não abandonou Pedro. Esse é o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que sabe o quanto está doendo você carregar a sua cruz, mas que jamais vai deixar você sozinho. Ele vai estar com você, vai te fortalecer, e você vai chegar até o final no nome de Jesus. Agora eu encerro te fazendo uma pergunta, irmãos. Há quanto tempo nós não temos a consciência, a realidade da pessoa do Espírito Santo em nós? O pastor já ministrou isso aqui hoje. Quanto tempo a gente vive como se o Espírito Santo não estivesse aqui dentro? Pastor, mas eu sou pecador. Te pergunto, Jesus andava com pecadores? O Espírito Santo está aí. Só da consciência de ser pecador mostra que o Espírito Santo está atuando. Pastor, mas eu errei. Jesus dava outras chances para quem errava? O Espírito Santo também. Pastor, mas eu estou fraco na minha fé. Jesus tinha dificuldade com isso? Jesus, porque alguém estava fraco, ele abandonava? O Espírito Santo também não. Pastor, mas eu preciso de um milagre. Jesus fazia milagre, irmão. E o Espírito Santo? Aleluia. Pastor, mas eu estou me sentindo mal. Venham a mim, quem está cansado e sobrecarregado, que eu tenho consolo para vocês. Jesus tinha consolo, amém? E o Espírito Santo? Qual que é o nome dele? Consolador. Querido, Deus nos reuniu aqui essa manhã para falar do sofrimento, para falar o motivo, o propósito, mas para também nos lembrar que em nós e conosco está o Espírito Santo da verdade, atuando em todos nós.